Vamos então aqui novamente revisar essas palavras específicas da gramática em grego. Elas já não são mais frasezinhas de comunicação de sala de aula. Elas já são termos gramaticais. E, como eu comecei esse slide agora, elas já estão em português. Substantivos, então, nós chamamos ουσιαστικά. Anteriormente, a gente tinha colocado katatolexikon, que é uma outra forma de dizer essa é a palavra que aparece no léxico, no dicionário. No caso, pode ser um substantivo, um ουσιαστικά. Os substantivos também são denominados ονόματα, só que isso é no grego antigo. No grego moderno, é ουσιαστικά. Tá? Então, eu sei que essa é uma aula de grego bíblico, mas como a gente está traçando alguns paralelos com o grego moderno, não só na pronúncia, mas preenchendo lacunas de terminologia e de frases comunicativas com o grego moderno, eu trago isso aqui para vocês, até porque se você for pegar uma gramática em grego moderno hoje, para ver questões de grego, é isso que você vai achar. Então, ουσιαστικά para substantivos, epíteta para adjetivos, curiosamente é o mesmo da versão antiga, estava no slide anterior, epíteta. Essas categorias aqui eu peguei do próprio material do BLC, do Biblical Language Center. Então, eles trabalham com o grego reconstruído, o antigo, né? O grego helenístico, o grego koiné, ou kini. Já essas aqui são, você coloca num Google Tradutor, ou, enfim, você abre uma gramática moderna e você vai ver isso hoje. Pronomes são antonimies. Antonimies. Como é que estava o pronome aqui? Antonimie. Isso aí. Mesma coisa. Diferençazinha aqui no final da palavra. Esses finzinhos eles vão mudar conforme o grego se moderniza. Aqui você tem a versão transliterada, tá? Como a gente ainda não aprendeu a pronunciar as letras e as sílabas no grego, tá tudo aqui transliterado. Beleza? Então, rímata para verbos, rímata, mesma coisa no antigo, aqui, ó. Ah, não, no caso, deixa eu ver aqui. Isso, é isso mesmo. O grego antigo, arthra, artigos. Inclusive hoje se diz arthros ou anarthros nouns, que são substantivos com ou sem o arthro, sem o artigo. Ah, eu não tinha colocado aqui o artigo no grego antigo. Bom, artigo, arthra. E numerais, arithmetica, da onde a gente tira a palavra aritmética, conjunções, sindesme, preposições, processos. Interessante, né? Processos, lembra processos. Conjunção sindesme, preposições, processos. No grego antigo eu tinha colocado só advérbios, né? No caso, advérbios são epirímata, que é o mesmo do grego antigo ali. Interjeições, epifonímata. Epifonímata. Foco aqui nessa letrinha que tem o acento. Então, epifonímata. Por que eu trouxe essas 10 linhas aqui especificamente? Porque elas são as 10 classes gramaticais mais comuns que a gente aprende nas nossas aulas de português. Essas classes gramaticais vão ser muito importantes para a gente começar a pegar uma noção do que é que o grego tenta fazer, principalmente quando o grego transforma uma palavra de uma classe gramatical para outra, de um verbo para um particípio, ou de um substantivo para uma forma verbal. Então, é importante a gente ter essas categorias para se começar, tá? Então, a gente começa, pelo menos, sabendo que existem essas 10
classes gramaticais. A interjeição ela é um pouquinho menos relevante e eu tenho comigo aqui que algumas classes podem ser consideradas subclasses de outras. Por exemplo, artigos, numerais e pronomes, na minha opinião, podem ser agrupados sob a categoria adjetival. E a categoria substantivos, adjetivos, verbos, elas seriam um pouco mais amplas. Até advérbios podem ser agrupados de uma forma adjetival, só que focados, obviamente, nos verbos. Enfim, tem mais de uma forma de se organizar isso, é o que eu estou querendo dizer. As categorias, elas não têm necessariamente o mesmo peso, cada um desses itens. Tá? Então, lembre-se disso. Quais são as categorias com as quais a gente trabalha? Então, temos aqui palavra, lexe. Então, se a gente for falar de uma palavra no grego, a gente está falando de um lexe. Por isso, então, o português importou, né, léxico. Então, lexe. Frase, frase. Bem parecido, né? Oração barra frase. No caso, a oração eu tenho um verbo. Muitas frases têm verbo também. Então, eu deixei frase para ser um termo mais técnico e oração para ser um termo que necessariamente contém um verbo. Então, prota-se, prota-se. Tá? Então, frase é mais comum, mais genérico. Uma oração é mais específica porque tem um verbo, prota-se. Parágrafo é parágrafos, parágrafos. Discurso é você tem logos, logos, o decorrer do discurso, da conversa. Por que eu coloquei discurso aí? Porque a gente está fazendo análise do discurso dos textos bíblicos. Então, eu coloquei em ordem crescente de abrangência, né? Então, palavra é esse item lexical menorzinho que a gente tem, né? Que tem um sentido próprio, um sentido contido. Das palavras formam as frases, das frases com o verbo orações, de orações se fazem parágrafos, de parágrafos se fazem discursos, e de discursos se fazem livros inteiros. E aí a gente tem a palavra livro, biblio, então a gente tem a palavra bíblia. Então, é aí que a gente começa usando essas categorias gramaticais, essas categorias linguísticas, tá bom? E aí eu tenho esse slide aqui mostrando como que se usa essas classes gramaticais. Aí peguei aqui da internet, do Apoio Escolar 24 Horas, peguei essa imagem do normaculto.com.br, essa arte aqui com as classes de palavras que a gente acabou de ver. Então essa frasezinha até bem incomum, aquela velha árvore, quem que fala assim, mas tudo bem. Aquela velha árvore, de mais de 100 anos, caiu brusca e inesperadamente. Então você tem as várias classes gramaticais sendo usadas aqui. Aqui é a interjeição, que é um pouco menos comum da gente usar. Então, ou ei, ou Então esse tipo de frases contidas em uma palavrinha só são essas interjeições. Aquela, que é um pronome, né, um pronome demonstrativo no caso. O adjetivo velha, o artigo a, preposição de, numeral sem, conjunção e, advérbio inesperadamente. Beleza? E a gente tem aqui a oração transitiva, né? Então, uma coisa, que é o substantivo, algo aconteceu com esse substantivo, com esse sujeito. No caso, o verbo caiu, árvore caiu. Então, um bom resuminho aqui, né, das classes gramaticais. Esse é o mínimo de gramática da língua portuguesa que a gente precisa para facilitar e bastante nosso aprendizado do grego.